Se existe muralha que precisa ser quebrada, é essa. Eu uma vez, logo quando vim aqui a Equador, eu fui à Praça da Sé para comprar algumas coisas para a Semana Santa. E aí sentei na Barra Funda, porque saí de Osasco, no metrô, ao lado de uma mulher. Ela viu a tala do Clashman e disse assim: que bom que tem um pai do meu lado, porque agora eu quero saber a verdade. O vagão do metrô estava cheio. Tinha uma mulher sentada naqueles assentos prioritários. Eu acho que ela era da congregação cristã, que tinha um cabelo imenso, uma saia grande. Ela apoiou a mão assim na bengala e fez assim com a cabeça. Vamos dizer assim, que perda. E eu fiquei ali naquela situação todo enfiado. O que essa mulher me perguntava? E a mulher cantou na cara de voz alta, muito mais alta do que essa que a gente dirigindo aqui. E o vagão todo começou a olhar. Eu falei: pois não, minha senhora, pode dizer. Ela falou assim: eu quero saber porque Deus não cura o meu câncer. Eu pensei dentro de mim, eu falei assim: mas se a senhora não sabe, como é que eu vou saber? Eu sou padre, não tenho bola de cristal. Deus não me deu o dom da adivinhação, e nem precisa dar. Porque Deus não nos mandou preocupar com amanhã, nos mandou preocupar com hoje. Não existe nenhum pouco de interesse, que não deve existir amanhã. Fazemos projetos, almejamos as coisas, mas vivemos hoje. E aí eu olhei para ela assim, meio que sem graça, e falei assim: olha, eu acho que até posso ajudar, mas se a gente puder conversar um pouco assim, a sua vida, a gente se conhecer pelo menos. E ela começou a contar a trajetória de vida dela. Ela tinha uns 4 anos casada, e ela estava separada do marido, porque ela, uma situação triste, né, que acontece dentro das casas, ele não escolhe, jamais espera. Pegou o marido para ir na cama. A mulher foi trabalhar, imagina, amava o homem, chegou, camarada na cama, eles compraram juntos, eles ficaram em casa. E eu falei para ela assim: olha, irmã, eu vou descer na cela. Ela falou: também vou. Eu falei assim, né, mas se quiser eu posso escutar mais a história, mas pensei que ela não ia querer falar. Ela falou: não, tudo bem, se o senhor quiser eu posso falar. Eu falei: então não. Aí eu falei: então nós vamos até Corinthians e Itaquera e volta. Eu falei: não, por mim tudo ótimo. Eu falei: meu Deus, vamos lá. Mas nada acontece por acaso. Eu estava celebrando missa ontem. Eu fui entrar no açougue para poder pegar uma carne e derrubei o rapaz da bicicleta. Levei ele lá, o que arruma, paguei a bicicleta dele, conversei sobre as coisas de Deus. A minha maior alegria foi ver aquele homem ontem no fundo da igreja, na missa. Nada acontece por acaso. E fui com a mulher até Corinthians, Itaquera e voltei. Meus irmãos, chegou uma hora que a mulher disse assim, e o pessoal trocando os passageiros escutando. Ela disse assim para mim: olha, eu vou te ser bem sincero, pai. Depois daquele dia eu nunca mais vi o meu ex-marido. Porque se eu vê-lo, eu sou capaz, onde estiver, de matá-lo de tanto ódio que eu tenho. A gente fala assim às vezes: Ave Maria, para que tudo isso? A gente vai colocar nossa verdade em oração diante de Deus, gente. Mas nem pode ser uma verdade no lado do fundo do nosso coração. Pode ser verdade lá de dentro. Guardada. Há de século a século. E aí eu vim conversando com a mulher, não falei que a causa do câncer era essa, mas eu falei para ela: olha, minha senhora, se existe uma coisa que Deus quer fazer na nossa vida, é nos libertar do pecado. É verdade que teu marido pecou, que ele está errado, mas esse ódio que a senhora sente no coração, esse ódio vai levar a senhora à morte. Eu acho que a senhora deveria pedir a força do Espírito Santo, procurar uma igreja
participar da missa, não comungar, ao terminar a missa, a senhora pediu uma boa confissão ao sacerdote. Mas peça a Deus que lhe dê esse dia, essa hora. E aí, cheio de moer, centro espírita, já tinha feito trabalho com o marido, para amarrar o marido. Mas, na hora do ódio, da raiva, o que uma pessoa não é capaz de fazer? O pessoal olha para a televisão, vê esses casos tudo, fica tudo de boca aberta. Isso qualquer um é capaz de fazer. Fica assustado, o que aconteceu com absurdo? Não é absurdo, irmão. O negócio é que a gente tem televisão, mas não tinha. Hoje tem internet, tem umas não tinha. Tem uma coisa errada, velho. Aconteceu do outro lado, a firma está aqui. Deve fazer transmissão ao vivo, aí tem o meu celular para a mulher. E ela me agradeceu. E ela falou assim: o senhor não vai responder sobre o meu câncer. Eu disse: não. Não vou falar nada. Mas faça isso. E a graça de Deus acontece. Passou uns 2 meses depois, eu lembro que era no mês de maio. Eu estou numa reunião com o bispo na Cúria e toco um meio estranho o senhor. E aí eu fiquei pensando assim: eu saio ou não saio para aprender? Aí saí. O bispo não gosta de interromper, mas interrompi e saí. Aí, oi, tudo bem? Tudo. Lembra de mim? É a pior pergunta que se faz no telefone. Se pessoalmente é difícil para quem convive com muita gente, quem trabalha em setor público sabe disso. Aí a pessoa conversa com nós 5 minutos, vem uma conversa 10, outra 15. Aí passa 10 dias, a pessoa chega e fala assim: oi, lembra de mim? Às vezes chega com o padre, né? Aí passa cada perto: ai, padre, o senhor lembra de mim? Ele vai: eu lembro, né, mano? Já vou logo dizendo assim, mas não lembro o nome, né? Mas tudo bem. Aí eu falei assim: olha, a voz é conhecida, mas de fato não dá para entender quem é. Só sabe o telefone, como é que é, né? Muda a voz da gente. Eu sou aquela mulher que o senhor conversou no metrô, e sei quem é. Eu falei: ai, agora vai pegar para falar, vai falar mais meia hora aqui comigo no telefone, vou perder a reunião e ela começou a chorar no telefone. Eu achei estranho aquilo. Eu falei: meu Deus, será que essa mulher está perto de morrer com esse câncer? Fiquei pensando comigo e chorava. Disse: a senhora não consegue falar? Não. Senti um pouco assim. Eu estou acabando de sair daqui do hospital do câncer, lá de clínicas. De novo. O senhor lembra aquele dia que nós aprendemos tudo? Como esquecer aquilo? Ela falou: então, pai, aquele dia eu desci na Sé. O senhor lembra que era mais ou menos próximo da hora do almoço? Eu lembro. Então, eu entrei na igreja da Sé. E estava tendo missa na capela. E eu participei. E depois eu pedi para o padre para confessar. Porque a leitura da missa, padre, era a leitura de uma mulher que estava com hemorragia fazendo não sei quanto tempo. E eu me identifiquei com a pregação daquele padre e fui me confessar. E o senhor não sabe o que aconteceu, padre. Eu pensando assim, né? Ela voltou com o marido, né? Dá para ver, porque é assim, irmão, vai ajudando. É humano isso, né? Só falando, eu estou falando aqui, você vai na frente. Isso é assim. Aí eu disse assim: aí, padre, aquilo saiu dentro de mim, sabe? Eu senti uma coisa como que quente, saiu dentro de mim. Aquele ódio, aquela vontade de matar, sabe? Aquela vontade de estrangular. Eu estou falando: aquilo saiu, padre. Eu não sinto mais isso. Eu achava que jamais eu iria conseguir um dia ser assim de novo. E ele começou a ela falou: mas aquela notícia boa para dar o senhor. Eu falei: pois não, padre. O senhor lembra da minha enfermidade? Eu lembra, câncer no estômago. Ela disse: pois é. Eu estou aqui saindo com os laudos do meu exame que eu fiz após a Semana Santa. E quero dizer, padre, que Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu estou totalmente curada da minha enfermidade. Uma conversa de metrô. Uma conversa de metrô. A verdade, meu irmão. Qual é a sua verdade, meu irmão?
consciência. Para, meu irmão, de viver em tradições humanas que não darão a salvação. Caia por terra, audacioso, homem e mulher de Deus, que se coloca na frente do Senhor e diz a verdade, seja pecado, seja o que for, é a verdade. É isso, Jesus. E a palavra acontece: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando você coloca diante de Deus a sua verdade, você conhecerá uma outra verdade, que é o Senhor, e você será livre. Livre. Quantas cruzes nós carregamos, quantas coisas nós levamos na nossa vida, quanta sujeira vem no coração. A pessoa não consegue nem sorrir, não consegue sorrir. Aí não é meu jeito de sorrir. Outro dia tem uma mulher, toda vez que eu falo com a mulher, não é meu jeito. Meu jeito o seu jeito é ser feliz. O seu jeito é ser de Deus. O seu jeito é ser uma pessoa realizada, meu irmão. Você pode ter vindo de qualquer lugar do mundo, pode ter estudado em qualquer escola, pode ter feito qualquer trajetória de vida que foi. Ser de Deus, ser feliz, ser livre, declarar essa libertação. Eu não sei qual é a direção desse ser. Eu sei que eu receberei o seu dia. Eu tenho certeza absoluta, que Deus fará muitas pessoas. Os irmãos, é como olhar para vocês e ver vários rostos, Deus dando essa vitória de liberdade. Deus trazendo aos corações um estado de vida, uma plenitude que nunca se viu antes. A gente olha, meus irmãos, alguns de vocês são amados por Deus, queridos por Deus. O sangue de Cristo no alto da cruz verteu para nos fazer pessoas de Deus, pessoas felizes, pessoas livres, e não para nos deixar no jogo do demônio, não para nos deixar submissa à vontade do inimigo. E é isso que deseja a sua vida, é ser de Deus. Eu lembro de um acompanhamento espiritual que eu fazia com uma pessoa. Aquele dia eu até chorei com ela e disse assim: Pai, quantos dias a mais eu vou precisar chorar? Aí eu falei assim: olha, eu não sei te dar essa resposta de quantos dias, mas eu só quero dizer para você, meu irmão, que um dia, diz a palavra do profeta Isaías, que Deus enxugará todas as lágrimas. Meus irmãos, todas as lágrimas. A gente tem que ser atento à palavra. É todas as lágrimas. Todas. É promessa de Deus. E graças a Deus eu pude um dia abraçar aquela mulher. E ela dizia assim: Padre, é verdade, Deus enxugou da minha vida todas as lágrimas. Eu repetia com gosto essa palavra. Todas as minhas lágrimas foram enxugadas pelo Senhor. É aí onde nós botamos o nosso tesouro, nossa libertação, é no Senhor Jesus. E é isso que nós queremos agora, irmãos. Orar como igreja e colocar a nossa verdade